Prezados irmãos, irmãs, crianças e jovens, hoje celebramos a festa de Corpus Christi. Segundo o Papa Francisco, a Eucaristia comunica-se o amor do Senhor por nós, um amor tão grandioso que nos nutre com Ele mesmo, um amor gratuito, sempre à disposição de cada pessoa faminta e necessitada de regenerar as próprias forças. Viver a experiência da fé, segundo o Papa Francisco, significa deixar-se alimentar pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre os bens materiais, mas sobre a realidade que não parece, os dons de Deus, a sua palavra e seu corpo. Se olharmos ao nosso redor, damos-nos conta de que existem muitas ofertas de alimentos que não derivam do Senhor e que aparentemente satisfazem em maior medida algumas pessoas. E alguns nutrem-se de dinheiro, outros de sucesso, de vaidade, outros ainda do poder e do orgulho. Mas o único alimento que nos une verdadeiramente e que nos sacia é aquele que o Senhor nos concede. O alimento que o Senhor nos oferece é diferente dos demais e talvez não nos pareça tão saboroso como determinadas comidas que o mundo oferece. Então, sonhamos outras refeições, como os hebreus que no deserto, que não tinham saudades da carne, das cebolas que comiam quando estavam no Egito, esquecendo-se, contudo, que comiam aqueles pratos na mesa da escravidão. Naqueles momentos de tentação, eles recuperaram a memória, mas uma memória doentia, uma memória seletiva, uma memória escrava e não livre. Hoje, cada um de nós, diz o Papa Francisco, pode perguntar-se: e eu? Onde quero comer? De que mesa me desejo alimentar? Na mesa do Senhor? Ou então sonho em comer alimentos saborosos, mas na escravidão? Além disso, cada um de nós pode interrogar-se: qual é a minha memória? A do Senhor que me salva? Ou a do alho, das cebolas, da escravidão? Com que memória sacio a minha alma? Diz o Papa Francisco. O Pai diz-nos: dei-te por alimento o maná, que tu não conhecias. Recuperemos a memória. Eis a tarefa: recuperar a memória. E aprendemos a reconhecer o pão falso que ilude, que corrompe, porque é fruto do egoísmo e da autossuficiência e do pecado. Durante a procissão de Corpus Christi, seguiremos Jesus realmente presente na Eucaristia. A hóstia é o nosso maná, mediante o qual o Senhor que nos oferece a si mesmo. Dirijamos-nos a Ele com confiança. Jesus, defendei-nos das tentações do alimento mundano que nos torna escravos, do alimento envenenado. Purificai a nossa memória, a fim que não permaneça prisioneira na seletividade egoísta e mundana, mas seja memória viva da vossa presença ao longo da história e do vosso povo. Memória que se faz do vosso gesto de amor redentor por nós.
Prezados irmãos, diz a sabedoria popular que um sacerdote chegou em determinada comunidade e logo foi chamado para fazer uma visita a um doente. E o casal convidou, porque ele estava já à beira da morte, dos momentos finais, o padre aceitou e ali foi. Chegando lá, o casal disse: Padre, o meu pai foi 50 anos pastor protestante, mas agora no momento final de sua vida, ele queria receber a unção e se confessar com o sacerdote. E o sacerdote, chegando ao leito daquele pastor protestante, ele disse duas palavras: Senhor Padre, estou morrendo com fome e órfão. E o padre entendeu as palavras dele, que depois daquilo, ele acabou, então, dando o último suspiro e faleceu. De fato, meus irmãos, aquele pastor protestante estava com fome. Fome da Eucaristia, fome da Palavra de Deus, fome desse alimento vivo e verdadeiro, que não perece, mas que nos eleva e que nos coloca diante dos irmãos da comunidade, em comunhão de amor e de fé. Ele estava realmente, aquele pastor órfão da Mãe de Deus, que ele amava e que ele realmente não poderia nunca falar sobre ela e dizer o quanto ele queria ela no seu coração, na sua vida, e poder proclamá-la como a Mãe do Senhor. Assim, também nós, muitas vezes, somos como esse pastor protestante. Escondemos a nossa verdadeira fé em Jesus Eucarístico. Escondemos a nossa verdadeira fé nesse Jesus que vive na pessoa de cada irmão, que também é uma hóstia viva que devemos realmente saber acolher, receber, como Jesus assim o fez. Que nessa festa de Corpus Christi possamos nós também, como o Papa Francisco diz, buscar o alimento verdadeiro, esse alimento que nos satisfaz. Não o alimento do mundo, que realmente não traz nada, não acrescenta nada, mas aquele alimento que nos faz somente enxergar a realidade do nosso irmão, a vida do nosso irmão, a enxergar Jesus na pessoa desses sofredores, desses marginalizados, dos caminhoneiros que fizeram essa brilhante greve e que realmente trouxe para todos nós uma consciência de que devemos lutar sempre pelos nossos direitos e não ficar calados e não aceitar as coisas assim como elas são, mas buscar acima de tudo a verdade, a justiça, o que é o melhor pelas famílias, pelo povo que paga os seus impostos e que não vê a restituição desses impostos para toda a sua comunidade, toda a sua família. Portanto, que a festa do Corpus Christi nos leve a essa profunda reflexão de que Jesus está se multiplicando, está se doando na Eucaristia, para que nós também possamos fazer o mesmo e possamos realmente levar esse Cristo vivo e verdadeiro, esta hóstia viva a todos aqueles que assim necessitam, com a nossa presença, acolhendo, amando, ajudando, fazendo caridade, realizando as obras de amor, procurando realmente acolher a todos que necessitam, precisam, com o pão material ou sem o pão material, com a nossa presença, com o nosso carinho, com o nosso amor. Portanto, prezados irmãos, fiquem com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.